Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos às nossas terceira e quarta aulas dessa semana de ciências. Nós vamos fazer uma revisão breve daquilo que foi estudado nas aulas passadas. Espero que vocês tenham gostado do assunto, estejam sendo preparados, para que o ano que vem vocês possam estudar química, estudar física, estudar biologia separadamente, tá? Então, a nossa habilidade continua sendo investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações com base no modelo de constituição submicroscópica. Então, voltando, a falar sobre a matéria, nós temos que lembrar que na antiguidade muitos pensadores se intrigavam com isso e queriam descobrir, do que era feita essa matéria e como que era constituída, do que ela era feita, E aí apareceu lá dois pensadores, um chamado Leucipo e o outro Demócrito, que começaram a pensar na ideia de partícula, Então, eles propunham que a matéria ela poderia ser dividida várias vezes em partes cada vez menores, E também imaginaram que esse processo ele teria um fim, uma hora ou outra, essa divisão ia acabar, não seria mais possível dividir nada, e então criaram a ideia de partícula, que é a menor porção possível e indivisível da matéria. E aí essa porção, essa partícula, eles chamaram de átomo, Então, eles propuseram na época que a matéria ela é composta de muitas partículas extremamente pequenas que não são mais possíveis de se dividir e as chamaram de átomo. Na imagem vemos a figura, a representação na ciência do que seria um átomo, ok? Ainda, segundo Leucipo e Demócrito, eles achavam que essas partículas, esses átomos, eles se movimentavam e interagiam entre si, formando o que a gente chama de matéria. Tá? Entretanto, eles não conseguiram explicar completamente como se dava o movimento desses átomos. E é aí que surgiu esse cara, John Dalton, que então conseguiu propor um modelo que explicasse de que maneira esses átomos se movimentavam, gerando então elementos químicos e fazendo, transformações que ele chamou de reações químicas. Então, ele continuou concordando com a ideia de Leucipo e Demócrito de que as substâncias elas são formadas por partículas muito pequenas, que não são mais capazes de se dividir e nem se destruir, chamadas de átomos, E aí ele propôs que existem diversos tipos de átomos, cada um com sua propriedade, e também que átomos que apresentam as mesmas propriedades, por exemplo, a massa, eles pertencem ao mesmo elemento químico, tá? O conceito de elemento químico nós veremos mais adiante, tá bom, pessoal? E também ele propôs que um composto químico, seria uma substância formada de dois ou mais elementos químicos combinados em proporção fixa, tá? E também que as substâncias podem ser formadas por meio de união, separação e rearranjos de átomos, ou seja, várias organizações diferentes de átomos, e que isso seria uma transformação ou uma reação química, tá? E aí, por fim, nós vimos que o modelo de Dalton ele foi bastante contestado pelos cientistas da época, porque começaram a surgir novos modelos, novos estudos a respeito, e um deles foi no final do século XIX que Thomson, Joseph John Thomson, decidiu então criar um novo modelo, fazer alguns experimentos
E assim, após os seus experimentos, ele concluiu que o átomo seria uma esfera não maciça, uma esfera constituída, né, de cargas positivas, certo? E, além disso, né, deveriam existir partículas de carga negativa também nesse átomo, porque ele concluiu que a matéria ela é neutra, né? Se a gente não leva choque quando pega as coisas, significa que essa matéria ela tem cargas que estão se neutralizando, positivo com negativo, assim como o ímã faz, né? Então, elas se atraem e se tornam neutras. Então, ele teve essa conclusão de que a esfera ela é positiva, constituída também, né, de partículas de carga negativa. Essas partículas de carga negativa, ele chamou do que nós conhecemos hoje como elétrons, ok? E descobriu também que esses elétrons eram passíveis, né, de cargas e possivelmente deu origem depois a partes de eletricidade, outras coisas que nós conhecemos. Como eu falei na outra aula, a respeito da televisão, né, da transmissão das TVs mais antigas, que foi através da utilização desses sistemas, né, de cargas positivas e cargas negativas, tá? E aí, por fim, nós vamos fazer então a correção da nossa atividade da aula passada. Vamos ver, né, quais foram as perguntas e quais deveriam ser as possíveis respostas. Então, vamos lá. A primeira questão eu disse: explique com suas palavras como a ideia de que a divisibilidade tinha um limite pode ter influenciado na concepção da ideia de partícula. Então, né, nós vimos que os filósofos antigos, né, eles propuseram que a matéria ela poderia ser dividida várias vezes, em partes cada vez menores, e que eles imaginavam que esse processo não poderia ser infinito, isto é, existiria um limite até certo ponto, tá? Então, a partir do momento que eles concluíram que depois de um certo tempo isso não poderia mais ser dividido, ser quebrado, então eles chegaram nessa concepção de ideia de partícula. Então, você vai dividindo, dividindo, dividindo até não conseguir dividir mais, tá? E aquela menor partícula que não é mais possível ser dividida, então ela foi chamada, né, foi concebida como partícula, tudo bem? Então, a partícula, ela é a menor parte de uma divisão, tá bom? Então, é isso mais ou menos que quis dizer essa ideia, tá? A número 2, eu pedi que explicasse com suas palavras por que o conceito de vazio era uma necessidade para a teoria de Leucipo e Demócrito sobre os átomos. É óbvio, né, pessoal? Eles propuseram, Leucipo e Demócrito, que as partículas elas se movimentam e interagem entre si, formando a matéria. E para esse movimento e interação, deveria haver um espaço entre essas partículas, né? Senão elas não conseguiriam se mover. Se não tem espaço, não tem movimento, não é isso? Então, esse conceito de vazio foi necessário para explicar que deveria existir um vazio entre as partículas para que elas se movimentassem e pudessem reagir entre si. Tudo bem? É igual a gente quando está num lugar apertado, né? Que você não consegue se mexer. Agora, quando tem espaço à sua volta, tem vazios ao seu redor, você consegue se movimentar e interagir melhor com as pessoas. É a mesma coisa que eles pensaram com relação aos átomos e suas interações, tá bom? E a número 3 e última, explique as diferenças entre o modelo atômico proposto por Leucipo e Demócrito e o de Dalton. Então, o Leucipo e Demócrito, eles propuseram isso, né? Que as partículas elas se movimentam e interagem entre si, formando a matéria, mas não conseguiram explicar, né, completamente esse movimento. Como é que se dava esse movimento de partículas, né?
E aí veio o John Dalton, né? O John Dalton, e tirou algumas conclusões, né? Que essas partículas, elas podem se misturar, né? Elas podem se reagir entre si, se unir, se separar, rearranjar, formando transformações ou reações químicas. E ele também propôs, né, que quando tem mais de dois ou mais elementos químicos combinados, nós temos um composto químico. E também propôs, né, que aqueles átomos que apresentam propriedades iguais, eles pertencem ao mesmo elemento químico, certo? E também que os diversos tipos de átomos, eles têm propriedades diferentes. E o que ele manteve de igual? Aqui nós perguntamos as diferenças, mas o que ele manteve de igual em relação às ideias de Leucipo e Demócrito? Né? Que as substâncias são formadas por partículas muito pequenas, né? A matéria, ela é constituída de partículas pequenas. Essas partículas são indivisíveis e indestrutíveis, e manteve, né, o que nós chamamos de átomo. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar. E nos vemos na próxima aula. Obrigada pela atenção e até lá!